Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre o sangue. O sangue é o selo de proteção. Nós vemos na Bíblia a vida de Davi, e eu sei que você já ouviu muita coisa sobre Davi, tem muitas informações sobre ele na Bíblia, muitos textos escritos por Davi, inclusive o livro de Salmos, de 150 salmos, muitos deles foram escritos por Davi. Então, eu queria poder falar um pouco sobre esse homem, que você já sabe, porque eu falei alguns domingos atrás, que ele foi o rei escolhido por Deus. A Bíblia diz que o Senhor achou a Davi, encontrei a Davi, e então o Senhor coloca Davi no lugar de Saul. Saul era um rei, mas como você já sabe, não era um rei que valorizava o que Deus valorizava. Então Deus procura a Davi e acha a Davi. Então agora o rei sobre Israel é Davi. Você também já sabe que havia um móvel muito importante. Esse móvel muito importante era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não havia sido levada em consideração durante o governo de Saul. A hora que Davi assume o governo lá em 2 Samuel, capítulo 5 e 6, ele então decide fazer algo que Saul não decidiu, que é o quê? Trazer a arca para o centro, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus para os hebreus. Então, como que um povo temente a Deus vai viver sem a presença de Deus? E tudo isso nós falamos nos domingos anteriores. Davi então se organiza e vai buscar essa arca, com 30.000 soldados, e não era qualquer soldados, eram os melhores soldados. Ele vai até o local onde a arca está e começa a trazer essa arca de volta. Mas algo inesperado acontece. E eu vou ler o texto para você que está aí em 2 Samuel 6. Eu vou ler do versículo 1 ao 15, está aí no seu boletim. Diz assim: Davi reuniu seus melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e acima deles. Puseram a arca de Deus num carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, conduziu o carroção com a arca de Deus. Aiô andava à frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos musicais. Versículo 6, quando chegaram a Eira de Nacon é um endereço, como se fosse uma rua hoje. Quando chegaram a Eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, do lado da arca. Olha o versículo 8. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou em toda a sua família. Versículo 12, e disseram ao rei Davi, quer dizer, chegou a notícia ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, novamente foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Olha o versículo 13, observa aí. Quando os que carregavam a arca do Senhor, quer dizer, já mudou o formato. A primeira ocasião que Davi manda buscar a arca vai sendo levada aonde? Num carroção puxado por animais. Agora no versículo 13 diz que quando os que carregavam a arca do Senhor
davam 6 passos, quer dizer, já não era numa carroça e nem era puxado por animais, mas quem carregava a arca eram os levitas. E o texto diz, olha isso, a arca do Senhor, os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo, a cada 6 passos. 6 passos, porque a arca era carregada sobre os ombros dos levitas, eles então tinham que combinar o passo. 1, 2, 3 e 6 passos, parava, tudo que estava fazendo, sacrificava 2 animais. Dava 6 passos, 1, 2, 3, 6, parava, sacrificava 2 animais. Isso não foi por 20 metros, foi por quilômetros de distância. Olha que coisa, vamos continuar. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com toda a sua força perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Então assim, irmãos, eu quero falar com você sobre 3 pontos aqui. Primeira coisa que eu quero falar é que Davi pensou em desistir. Não sei se você percebeu, mas nós lemos aqui que primeiro Davi ficou contrariado, depois Davi ficou com medo e depois Davi desistiu. O texto aqui no versículo 10 diz que desistiu, mas quando nós continuamos lendo o texto, nós percebemos que ele não desistiu. Mas nesse momento ele tinha desistido. Por que eu quero falar isso com você? Porque, irmãos, Davi, ele escreveu muitos salmos. Davi, ele matou Golias. Davi, ele viveu exilado por mais de 10 anos, servindo a Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus, e até mesmo Davi ficou contrariado, sentiu medo e pensou em desistir. Então, eu quero dizer para você, irmão, que você não deve se sentir nem culpado, nem pesado, nem acusado, quando você sentir contrariado, com medo ou com vontade de desistir. Porque Davi sentiu isso. Davi passou por isso. É natural que em algum momento você possa passar por isso. Mas nós vemos na Bíblia que Davi não parou. Tem uma grande diferença entre o corajoso e o medroso. O corajoso não é quem não sente medo. O corajoso é que, ainda com medo, ele vai. Ainda com medo, ele avança. O medroso é igual ao corajoso, só que ele é reconhecido como medroso porque ele paralisa. O corajoso sente medo, mas ele continua. Então assim, Davi, ele se sentiu contrariado. Você já se sentiu contrariado algumas vezes? Com Deus. Você ora e parece que Deus não está te ouvindo. Você não sabe agora qual é a vontade de Deus, se o que eu estou fazendo está certo ou está errado. Você já sentiu medo? Já pensou em desistir? Não se sinta culpado. Mas eu queria que você percebesse que o próprio Davi passou por isso. Mas tem uma coisa, ele não paralisou. Ele não paralisou. A Bíblia mostra para nós que Davi, ele decidiu a coisa certa. Que era o quê? Trazer a arca que estava lá na periferia, lá no canto de Israel, para o centro. Esse era o desejo do coração de Davi era correto. Mas tem uma coisa, nós não vemos Davi consultando o Senhor. Eu estava escrevendo essa palavra aqui, estudando, e me lembrei, essa semana fui no shopping com as crianças de férias, você tem que ficar arrumando programação, né? 3 crianças. Então, na segunda-feira, eu falei para a Bruna, né, vamos levar eles no shopping, para eles brincar um pouco. E levamos no shopping. Então, assim, são 3 crianças, cada um tem uma idade. Cada um tem uma necessidade. Eu achei interessante que em um momento, 2 filhos falaram assim, ô pai, posso comprar bala fine? Sabe aqueles quiosques que tem de bala fine, tudo colorido? É bonito aquilo lá, as gavetinhas de acrílica e tal. Aí eles vieram me perguntar, posso comprar bala fine? Falei, pode, vamos lá. Não é sempre, mas hoje nós vamos comprar. Aí fui com 2. 3, mas um não estava junto, então ficou mais barato. Não estava no lugar certo na hora certa, perdeu a bênção. Aí fui com 2. Aí chegou lá, estava o balcão de bala fine.
eu dei o saquinho para um, saquinho para outro, um pegador para um, pegador para o outro, e eles sabiam exatamente o que tinha que fazer. Aí o Levi, né, já saiu abrindo as gavetinhas e pegando, aí ele foi pegando, daí eu olhei para ele e falei, quanto você vai pegar? Ele falou assim, quanto que eu posso pegar? Aí eu falei, ó, você pode pegar, escolher 3 desse quadrado, 3 desse quadrado, 3, e fiz lá com eles. A Lia ficou me olhando, né, esperando que eu pegasse para ela. E aí, você sabe o que eu estava pensando quando isso aconteceu depois? Eu entendi uma coisa, que o Senhor, Ele nos ensina coisas para que você possa pôr em prática sem perguntar para Ele. Eu vou te explicar melhor. Eu ensino para os meus filhos algumas coisas, para que quando ele não estiver na minha presença, ele faça aquilo que eu ensinei para ele. Estava conversando com um irmão, que o Levi foi na casa dele, e eu não estava, o Levi estava, e chegou um sobrinho desse irmão. E esse irmão tem 2 filhas. E aí ele falou assim para mim, nossa, o Levi chamou meu sobrinho para briga. Vem para briga, vem para briga. Eu falei, mas como foi isso? Ele falou, então, eu cheguei, eles estavam um correndo atrás do outro, né? Aí eu falei, não, amiguinho, não pode brigar, não sei o que e tal. Dei uma bronca em cada um. Mas depois, a minha filha me chamou e falou, pai, o Levi estava me defendendo, porque o meu primo, ele é metido a machão. Isso o próprio adulto falou. Ele é metido a machão. E aí, ele às vezes quer me bater. E ele foi me bater, o Levi entrou na frente e falou, você não vai bater nela não. Vai bater nela não. Aí, vou bater. Então você vai ter que bater em mim. E aí que eles... Aí sabe o que eu lembrei? Sabe o que eu lembrei? Quando o Levi estava no prezinho, a professora me chamou, fui buscar ele, a professora me chamou e falou, ó, o seguinte, conversa com o Levi, porque na fila aqui de não sei o que, merenda, ele empurrou uma menina no chão, a menina caiu, se machucou, ele não ajudou, aí eu chamei ele, falei, Levi, você empurrou uma menina, né? Ele, não lembro, ele empurrou a menina assim, você não pode empurrar ninguém, mas menina, cara, você não pode fazer isso, elas são mais frágeis, e dei aquela ensinada nele, né, que, enfim, aí ele chorou muito, pediu desculpa para mim, falei, amanhã você vai falar com a professora, aí resolveu, pediu desculpa para a professora, pediu desculpa para a menina, tal. Eu ensinei isso para ele quando ele tinha 5 anos, porque ele estava na escolinha, acho que é essa a idade do prezinho. Agora ele está com 7. E eu achei interessante porque ele pôs em prática algo que eu ensinei lá. Eu não estava na presença para dizer para ele o que ele tinha que fazer. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando sobre isso. Quer dizer, tudo Davi tinha que consultar o Senhor? Não. Tem coisa que o pai já ensinou para o filho, e o filho põe em prática, sem a necessidade de perguntar para o pai. Por quê? Porque ele já conhece o caráter e os princípios do pai. Então ele põe em prática, ainda que não esteja consultando o pai, e ainda que não esteja na presença do pai. Mas tem outras coisas que precisa ser perguntado. Eu, por exemplo, quase 40 anos, mas ocasionalmente, para algumas decisões, eu consulto meu pai, consulto o pastor Almir, coisas que eu preciso saber, estou pensando em trocar de carro, o que você acha desse carro? Já ouviu falar desse carro? É bom? Será que vale a pena fazer um consórcio agora? Eu compro agora, você acha melhor? Sabe, coisas que ocasionalmente eu quero saber a opinião, eu preciso consultar. Mas tem muitas outras coisas que eu não preciso mais perguntar para o meu pai. Por quê? Porque ele já me ensinou quando eu tinha 12, 13, 15, 20 anos. Agora eu sei o que eu tenho que fazer, mas há outras coisas que eu preciso pedir a opinião até hoje. E eu estava perguntando, mas Davi, puxa, ele tinha o coração correto, ele foi buscar a arca para trazer para o lugar certo, o coração era correto, mas tem coisa que ele precisa perguntar para o pai. Então ir buscar a arca, ele já sabia que era um princípio de Deus, mas como buscar a arca, ele deveria ter perguntado. Você, irmão, é filho de Deus, amém? Sua mente foi transformada, renovada.
Os valores que você tinha antes de conhecer o Senhor foram alterados. Coisas que você dava valor, hoje não tem mais valor. E coisas que não dava valor, agora tem muito valor. Por quê? Você teve um encontro com Deus, a sua conduta foi alterada. Vícios que você tinha, você abandonou. Coisas que você fazia, você já não faz mais. Então agora você é uma nova pessoa. Isso significa que tem coisas que você faz que não precisa perguntar para o Pai, porque você é igual ao Pai. Está entendendo? Faz igual, pensa igual, age igual. Por quê? Porque recebeu o Pai. Então agora eu penso como o Pai. Mas tem coisas que eu ainda não sei. Então o que eu preciso fazer? Eu consulto o Pai. Como que eu faço, Pai, sobre isso? O que eu tenho que fazer, Pai, para resolver isso? Que jeito que eu ajo? Como que eu faço? Então Davi tinha o coração correto, mas ele não consultou a Deus. Quero dizer para você, meu irmão, que você deve consultar a Deus. Consulte ao Senhor. Nós gastamos tanto tempo com o WhatsApp, redes sociais. Consulta ao Senhor, pergunta para Deus, porque o Senhor está pronto para falar. Pronto para falar. Você tem o DNA do Senhor em você. Hoje é ceia e nós vamos tomar o cálice e comer do pão. Significa o Senhor introjetado, amalgamado em você. Então a sua mente é a mente de Cristo. A maioria das coisas que você faz é como Cristo faria. Mas em algum momento tem coisa que você paralisa e fala, e agora? O que eu deveria fazer? Consulta o Senhor. Está dando para entender? O meu filho não precisa perguntar para mim, posso bater numa menina? Ele já sabe que está completamente errado. Ele não deve encostar numa menina, ele já sabe disso. Então ele não precisa estar na minha presença, mas ele não tem dinheiro para comprar bala fina e ele precisa me consultar. Está entendendo o que eu quero dizer? Tem coisas que já está dentro de você, mas tem coisas que não está em você. Então não faça como te parece bom. Não faça como você já viu alguém fazer. Porque Davi foi carregar a arca como ele viu os filisteus fazer. Deu errado. O que ele tinha que fazer? Nunca aconteceu isso, deixa eu consultar o Senhor. Eu já sei que o Senhor quer que eu traga a arca, porque eu relaciono com Ele. Eu já sei que a arca tem que estar no centro, porque eu vivo isso. Eu já sei que Saul não valorizou como deveria, eu já sei disso. Agora, como fazer? Como eu não sei. Então, o que eu faço? Consulto o Senhor. Amém ou não amém, irmãos? Então, nós vemos que Davi ficou contrariado, sentiu medo e pensou em desistir. Tudo isso por quê? Porque não consultou o Senhor. Toda quarta-feira, irmãos, depois das células, as células acabam, os líderes vêm para cá. 10h30 nós temos um encontro aqui, com os líderes, os homens. Das 10h30 às 11h30 nós oramos. Oramos pela célula, oramos pelo culto, oramos pelas finanças da igreja, oramos pelas causas individuais de cada um dos irmãos. Os primeiros 10, 15 minutos da oração, das 10h30 às 10h45, cada um ora como quiser por si próprio. Então ora pela esposa, ora pelos filhos, ora pela família, ora pelas finanças, cada um ora por si. O segundo 15 minutos nós fazemos trios. Juntamos 3 pessoas, 3 homens. Um senta na cadeira e fala, eu preciso que vocês orem por mim, porque eu estou com um problema financeiro. Eu preciso que vocês orem por mim, porque eu estou sentindo muita dor no joelho. Eu preciso que vocês orem por mim, porque eu não tenho líder em treinamento na célula. Cada um faz o seu pedido entre esses 3, 15 minutos. As outras meia hora, nós oramos pela igreja, oramos pelos jovens. Sabe uma coisa que nós oramos pelos jovens? Para que os jovens possam se relacionar entre si. Casar, um gostar do outro. Nós aqui queremos que isso aconteça. Nós queremos que os homens, jovens, que tenham 4 competências. Para relacionar tem que ter 4 competências. Competência física, não pode ser garoto, física. Tem que ter competência emocional. Competência emocional é, eu não quero começar a relacionar para tampar um buraco que eu tenho aqui. Então eu tive um outro relacionamento, estou entristecido, preciso de uma outra pessoa, vou começar. Isso é alguém que é insuficiente emocionalmente para entrar no relacionamento. Terceira competência espiritual, alguém convertido. E quarta competência financeira. Se alguém tem essas 4 competências, pode começar a paquerar.
é para paquerar, é para olhar. Oi, estava te vendo, nunca te vi por aqui, posso te seguir no Instagram? Oi, que legal, você cortou o cabelo, fez a sobrancelha, percebi, sua sobrancelha ficou mais, que linda que você está. É para você fazer isso, se você tem as 4 competências. Se você não tem as 4 competências, não é para você fazer nada disso. Amém, irmãos? Então, nós oramos por isso. Por que nós oramos por isso? Porque nós buscamos ao Senhor, para que o Senhor possa agir por nós em coisas que nós não podemos, aonde nós não conseguimos, e também aonde nós conseguimos, nós pedimos para o Senhor. Então, irmãos, eu quero dizer para você, consulte ao Senhor, porque quem ora, consulta o seu futuro. Aqueles que oram, consultam o seu futuro. Amém ou não amém, irmãos? Sabe o que mais eu quero falar para você? A Bíblia diz, que eu vou acelerar aqui, tá? A Bíblia diz assim, que a arca saiu da onde ela estava e está indo para o destino que Davi deu a ela, Jerusalém, o centro de Israel. Está indo em cima de uma carroça. Os bois tropeçou, a carroça deu uma bambeada, a arca balançou e um homem chamado Uzá estendeu a mão, não é isso? Quando ele estende a mão para proteger a arca, a Bíblia diz que ele encostou, e porque ele encostou, ele morreu, e caiu duro, pup, não adiantava fazer nada, estava morto. Na hora ficou pálido, virou presunto. Aí, Davi falou, para tudo, e vamos pôr a arca, e então ele encontrou uma pessoa. A Bíblia fala que o nome dessa pessoa era Obed-Edom. Vamos falar junto, Obed-Edom, 1, 2, 3 e... Obed-Edom. Obed-Edom era um homem que a Bíblia diz assim que ele era de Gate. Lá no versículo 10, levou a arca para a casa de Obed-Edom de Gate. Então, a pergunta que eu fiz, está aí no seu boletim. Como que Deus abençoa um, no caso Obed-Edom, e mata o outro, Uzá? Quer dizer, Deus tem preferência. O Senhor faz distinção entre um e o outro. Por que um morre e o outro é abençoado? Porque a Bíblia diz, Uzá encostou a mão, morreu. A arca foi para a casa do Obed-Edom, e não só Obed-Edom, mas toda a família e a casa prosperou. Essa é uma boa pergunta aqui para você fazer. Por que um morreu e o outro não só viveu, mas prosperou? Isso é o tipo de coisa que acontece na igreja. Por que uns prosperam e outros não prosperam? Por que uns avançam e os outros não avançam? Não é uma boa pergunta? Primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte. Obed-Edom morava em Gate. Tem 2 Gates na Bíblia. Duas cidades chamadas Gate. Gate dos filisteus e Gate, eu anotei aqui e sumiu da minha cabeça. Rimon. Gate de Rimon é a cidade dos... Está acompanhando aí ou não? Cidade dos levitas. É a cidade levítica. Então, deixa eu te falar aqui. Olha aqui. Está passando o que aqui que vocês estão olhando para cima? Ah, tem carro para tirar ali, gente. Eu estou vendo que o olho de vocês subiu. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Meu cabelo, o que houve? É um carrinho que está atrapalhando. Olha aqui para mim de volta. Tem 2 cidades de Gate. Gate dos filisteus e Gate de Rimon. Gate de Rimon é a cidade dos levitas. Portanto, em Gate de Rimon, que era onde Obed-Edom morava, era a cidade dos levitas. Davi fala, não vamos continuar carregando a arca, vamos pôr na casa de Obed-Edom. Por que na casa de Obed-Edom prosperou enquanto Uzá morreu? Porque Obed-Edom era levita, esse é o primeiro ponto. Só pode carregar a arca os levitas. Essa era uma lei do Velho Testamento. Portanto, se não é levita, não pode nem se aproximar da arca. Mas se é levita, pode se aproximar da arca. Quero em primeiro lugar dizer para você isso. Todos nós somos levitas. Quem que eram os levitas? Os levitas eram aqueles responsáveis
pela presença de Deus. As outras tribos, eu não quero me aprofundar muito nisso, senão já estamos com o horário estourado, eu não quero me prolongar muito nisso. Mas eu queria que você soubesse que eram 12 tribos. 11 tribos, ouça isso que eu vou te falar. 11 tribos tinha terra como herança. As 12 tribos eram os 12 filhos de Israel. Lembram disso? Abraão, Isaac e Jacó, que se tornou Israel, tem 12 filhos. Os 12 filhos são os filhos que vão entrar em Canaã, a terra prometida. Quando eles entram em Canaã, tem uma divisão da terra. Essa parte é para Judá, essa parte é para Dan, essa parte, cada um recebe uma parte. Mas os levitas, eles não recebem herança. A Bíblia diz que a terra de Canaã foi dividida em 11 partes, mas era 12 filhos. 11 filhos receberam herança, mas a tribo de Levi não recebeu herança, porque o Senhor falou: de vocês a herança é eu sou a herança de vocês. Olha que tremendo. Judá recebeu 1 hectare de terra, Naftali recebeu 1 hectare de terra, Dan recebeu 1 hectare de terra, cada um recebeu uma determinada metragem de terra, mas, e Levi? Levi, Deus olhou e falou: você não tem herança, porque a sua herança é eu sou a sua herança. Queria dizer para você isso, irmão, você pode não ter terra nenhuma no seu nome, você pode não ter nem casa própria, mas eu quero dizer para você, o Senhor é a sua herança, a sua herança é o Senhor. Ah, mas eu tenho terra própria. Aleluia, o Senhor continua sendo a sua herança, porque ainda que você tenha muita terra aqui, vai ficar tudo aqui. E nós vamos para a eternidade com o Senhor. Então o Senhor, Davi, fala: onde que eu deixo essa arca? E escolheu deixar na casa de Obed-edom. Obed-edom prospera. Nada na Bíblia, deixa eu te falar aqui, olha aqui para mim. Nada na Bíblia é por acaso. Tudo que está na Bíblia tem um motivo para estar lá. Nós não sabemos todos, mas tem um motivo. E eu queria dizer para você, Uzá e Obed-edom fala de 2 tipos de crente. 2 tipos de homens, mulheres, que servem a Deus. O nome Uzá significa força. E o nome Obed significa servo. Tem 2 jeitos de você servir a Deus: ou por meio da sua força, ou tornando-se servo. Aqueles que tentam servir a Deus por meio da força, acaba morto, como Uzá. Mas aqueles que servem a Deus decidindo ser servo, prospera. Uzá morre tentando ajudar o Senhor com a sua força. A arca vai cair, ele põe a mão. Ele vai segurar a glória de Deus. Ele vai sustentar a glória de Deus. Agora Obed-edom estava lá na casa dele, e ele foi escolhido para ficar com a arca. E ele recebeu a arca. A arca tinha acabado de assassinar um homem, e ele fala: pode pôr na minha casa. Por quê? Porque é servo. Aqueles que servem a Deus, reconhecendo a sua força, vão perecer tentando agradar o Senhor. Mas aqueles que servem ao Senhor, reconhecendo que são servos, vão prosperar. Essa semana, deixa eu lembrar o exemplo para ver se eu posso falar tudo aqui, porque toda vez que eu dou um exemplo cai na cabeça de alguém. Porque eu aconselho os irmãos, então vamos para frente. Então, irmãos, queria dizer para você que nós não servimos a Deus pela nossa força. Pela nossa força nós não podemos coisa alguma. Você não dá conta de agradar o Senhor. Eu não dou conta de agradar o Senhor. Mas a partir do momento que você se torna servo, você entra debaixo do favor. Você entra debaixo da graça. Você é abençoado. Por quê? Porque não é por você, não é pela sua força, não é eu que consigo, não sou eu que multiplico a célula, não sou eu que faço a igreja crescer, não sou eu que resisto, não, é o Senhor em mim, Ele é a esperança da glória. Enquanto você estiver tentando fazer seu casamento dar certo, não vai dar. Você tem que inserir o Senhor nele, coloca o Senhor no seu casamento. Amém ou não amém, irmãos? Por último,
O texto diz lá, põe o versículo 13, por favor, 2 Samuel 6,13. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Um boi e um novilho gordo. A Bíblia diz que à medida que eles davam 6 passos, 2 animais eram mortos. E não era qualquer animal. Era um boi grande e um novilho que é um mini boi. Mas ele tinha que ser gordo também. Então, a Bíblia não diz por que eram 6 passos. Eu não consegui, até hoje eu não sei por que eram 6 passos. Mas a Bíblia diz que eles davam 6 passos, parava tudo, os 2 animais eram mortos. Você imagina, daqui no shopping de Mauá, no centro, deve dar o quê? 2 quilômetros? Imagina esses 2 quilômetros. 2 bois eram mortos. Imagina o rastro de sangue. Todo o caminho, parava, matava e seguia. 6 passos, parava, matava e seguia. Você sabe, a questão aqui não era matar o animal, mas a questão era caminhar por sobre o sangue. E o sangue é que foi a proteção. Eles carregavam a arca sobre os ombros, e a Bíblia mostra para nós que eles caminhavam sobre o sangue. Eu fico imaginando que eles iam pisando, e até que dava 6 passos, já não tinha mais a marca de sangue no chão. Sabe quando você molha o pé? E aí o próximo passo fica marca, depois fica menos marca, até que chega uma hora que o pé está seco, não fica marca nenhuma no chão. Eu fico pensando que esses 6 passos era até que os levitas não via mais a marca de sangue. Eles falavam, tem que ter mais sangue. Jogava sangue, pisava sobre o sangue. 1, 2, 3, 5, 6. Não tem mais sangue. Sangue, eles andavam pisando sobre o sangue. Quando acabava o sangue, tinha que pôr mais sangue para eles pisar. Isso aqui, irmãos, é uma tipificação do Novo Testamento lá de Jesus na cruz. Nós não andamos com base na nossa teologia, nem o nosso entendimento, nós caminhamos pisando sobre o sangue. O sangue é o selo de proteção. Quando Jesus morreu na cruz, e o sangue foi derramado, nós fomos lavados por esse sangue. O sangue nos lavou por completamente. Não há mais acusação para aqueles que estão lavados pelo sangue. A cada 6 passos tinha que matar um animal novo. Por quê? Porque o sangue daquele animal não era perpétuo, mas a Bíblia diz que Jesus foi o último cordeiro morto que tirou o pecado do mundo. Não há mais a necessidade de matar animais. E matar animais, por quê? Porque Cristo já morreu por nós na cruz. Nós devemos invocar o poder do sangue. Eu lembro um filme que eu assisti do Piratas do Caribe. E tinha uma princesa, e os piratas, aqueles homens feios, sujos, com bandana, cabelo, um não tinha olho, o outro era embriagado, e eles estão atrás da princesa, com aquelas pernas de pau, e ela está dentro do guarda-roupa, e a hora que pega ela, um levanta a faca, a hora que vai matar, ela fala, parolim, parolá, alguma coisa assim. E aí eles param, aí eles falam, ela conhece o pacto. Ninguém pode matar uma pessoa que invoca o pacto. Aí tem que levar ela lá para o barco, para ela conversar com o capitão, sendo que ela podia ter sido morta, mas ela invocou o pacto. Aquilo é uma ilustração do que nós podemos invocar. Você pode invocar o sangue do cordeiro, portanto, no dia mal, invoque o sangue. Eu declaro que eu sou coberto sobre o sangue, e na mesma hora, Satanás fala, não posso pôr a mão. Estava ouvindo o testemunho de uma pastora Márcia, esposa do pastor Aloísio. Ela trabalhava no banco há muitos anos atrás, e aí uma amiga falou assim, nossa, tem um cliente aqui que ele vem e declara toda a nossa vida. Eu vou falar para ele falar com você. Ela falou, não quero. Mas aí um dia, ele chegou lá, a amiga falou assim, aqui Márcia, aqui ó aquele homem que eu te falei. E ele estava todo de branco, tal, com aqueles colar de guarda, guia. Aí
A amiga falou assim, fala dela, fala dela. E ele olhou e falou assim, ela eu não posso falar. Mas por que você não pode falar? Porque quem está com ela não deixa. Sabe o nome disso? Pacto de sangue. Eu sei que é muito forte a gente falar pacto de sangue, é uma coisa até estranha. Mas eu quero dizer para você, o sangue é o selo de proteção. Você não é protegido porque você ora muito. Você não é protegido porque você faz jejum. Você é protegido por causa do sangue. O sangue é o selo. E aí a Bíblia diz que por conta disso, a arca foi levada para o lugar certo. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida que o sangue do Senhor é sobre você. A vida de Deus é sobre você, porque o Senhor está te guardando. O Senhor é por você, invoque o sangue dele, invoque, lembre disso. No seu trabalho, invoque o sangue do Senhor para coisas ordinárias. Invoque o sangue do Senhor. Coisas ordinárias é coisas do dia a dia. Invoque o nome do Senhor, porque Ele tem e já derramou em meu e em seu favor o sangue que é o selo de proteção. Tem sangue, aonde você pisa tem sangue, e não é o seu, é o sangue do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Aleluia, irmãos! Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.